Discípulo do Mestre. O que eu coloquei na lousa ali? O tema: o discípulo cresceu na fé, a família de Deus, os pobres. A comunidade cristã se reúne, um memorial, para celebrar a vida e a fé em Cristo, o único mediador entre Deus e os homens. E a minha leitura, nessa segunda leitura. Celebrar a Eucaristia é fazer memória, então, do sacerdócio de Cristo, que mediante o sofrimento, o cálice e o batismo, a morte, trouxe o perdão e a salvação a todos. É bom recordar aquela frase, gente. Toda a Eucaristia, ela não autoriza mais os privilégios dentro de uma comunidade. A oração fazem parte todos os que têm fé. Presta atenção nessa frase. Todos que têm fé e não quem tem religião. Deus, porém, privilegia os cegos, os aleijados e indefesos, como seus filhos primogênitos, organizando-os, reunindo-os, reconduzindo-os à vida. Vai ser a leitura do Jeremias, Então, celebrar a Eucaristia é professar a própria fé, abrir os olhos, romper, tá vendo? Romper com a sociedade que marginaliza, gente. Então, gente, celebrar a Eucaristia, abrir os olhos ao cego Bartimeu hoje, mas rompendo com a sociedade que marginaliza, e assim seguir Jesus, como fez o Bartimeu, formando com ele uma só coisa, construindo com ele uma sociedade justa e fraterna. Então aqui tem uma síntese violenta já. Vencer a alienação religiosa, do Bartimeu. Ele estava pedindo esmola. Muita gente quer pedir, faz da religião uma esmola. Para rezar para problemas é pedir esmola para Deus. É pecado pedir esmola para Deus. Superar o imediatismo religioso. Todos nós queremos uma religião de momento, Uma doença, uma coisa, um imediatismo. Nós precisamos desfazer-se das falsas seguranças. Aquele manto que o Bartimeu tinha, Pedro, era a única segurança que ele tinha. Todo mundo jogava dinheirinho ali, Era a única segurança que ele tinha. Quando encontrou Jesus, jogou tudo fora. Desfazer das nossas falsas seguranças. Dar um salto. Ele que era cego, no meio daquela multidão, como é que ele dirigiu-se para Jesus e ele saltou, gente, um pulo. Nós temos que dar esse pulo, Um salto da vida, caminhar na direção de Jesus. Pela terceira vez falando que ia morrer na cruz. E os discípulos estavam entendendo? Então, falsa segurança. Eles queriam um Cristo o quê? Glorioso, poderoso. Líder. Eles tinham que desfazer dessa falsa segurança. Então, naquele tormento tudo ali, Jesus decepcionar com os discípulos, a única pessoa que deu alegria para Jesus ali foi o Bartimeu. Jesus nem rezou para ele. Jesus falou: a tua fé te curou, filho. A ação vai falar da esperança e a restauração do povo. Judá, gente, que lá no sul, que é Jerusalém, caminha rapidamente para a ruína. Israel, que era o norte, já estava exilado na Síria desde 722 a.C. Então, quais são os motivos que levaram Jeremias a pronunciar essas mensagens de esperança? Uma das esperanças, boa noite, é a reforma de Josias no ano 622, 100 anos depois. E a queda de Nínive. Lembra, então, é o Ciro, que vai vencer a Babilônia
A Babilônia que estava dominando Israel, lá no exílio, gente, já estão arrebentados. É tudo cego, é aleijado, porque os homens fortes foram tudo trucidados. Então veja aí, né, significa, né, o povo sofrido, né, marginalizado, os cegos, aleijados, e as mulheres grávidas e que vão dar à luz, e ainda são um sinal de esperança. Então são semente de esperança, né, o número 3 lá. Então nesta miséria, né, nesse como Deus vai reunir, organizar, não pessoas de bem, pessoas de saúde, pessoas de recurso, né? Não pessoas de falsas seguranças. Vamos entendendo a ideia, né? Exatamente, vai reunir as pessoas que não têm segurança. É da dor que brota a fecundidade. Ó, presta atenção nessa última frase, né? É do sofrimento que nasce a alegria. Jesus está indo para Jerusalém. Pega toda a ideia já do Evangelho, né? E lembrando que toda a caminhada de Jesus é a nossa caminhada e foi a caminhada do povo de Israel, gente. E traduzir para você hoje também. Não existe alegria que não venha de um sofrimento. Deus vai ser com os sofredores. São pessoas indefesas, né? E como é que fala carinho, né, gente? É como um pai, né, quando orienta um filho deficiente, né, machucado, né, travado, né? É um pai que quer alimentar tudo por caminhos corretos, né, direito, vai levar aonde tem água, gente. Lembre que eles estão atravessando um deserto. O rei Joaquim foi essa miséria, quando o rei Sedecias, né, desenrola todo esse drama também, falsidade. Então foi um erro político, foi um erro religioso, e Jeremias, né, foi torturado, né, porque ele ficou firme na palavra de Deus e mostrou que a catástrofe era iminente e real, né, e por culpa do povo e da religião. Então o privilégio de Deus são os pequeninos, os pobres. Sempre foi. Então esta retomada de Jerusalém, né, volta do povo do exílio, é um novo êxodo. Ganhou que tamanho lá de Moisés, superou o êxodo lá do Egito. Nossa, isso foi um negócio fantástico, né? Então essa foi uma coisa dramática. Então quando a Bíblia fala, gente, cego, coxo, né? Portanto, toda privatizado, né? Perde toda a liberdade, não tem recurso de nada. E ainda mulheres grávidas, ter êxodo, luz, né? Uma coisa tão difícil. Deus vai ao nosso lado, né? Dá a mão para nós, gente. Isso que é um ato de fé, né? O encontro com Deus, né? O que é que diz o Salmo lá? Os coxos, os cegos, gente, representam, né, a fragilidade, a debilidade, a dependência. As pessoas são incapazes por si próprias. Exatamente, Deus não marginaliza ninguém, nem coloca ninguém à margem. São com os fracos, os débeis, os limitados, os marginalizados que está no coração de Deus. É objeto privilegiado do amor e misericórdia de Deus. Então, gente, até quando você se sentir pecador, grande pecador, gente, nós, né? Nós, a escola de Deus, precisamos então olhar com eles, né? Com o mesmo olhar de Deus que olhou para aquele povo sofrido. São filhos queridos. Então nós precisamos criar, né, mecanismo, né, para a defesa, a inclusão dos pequeninos, a integração. Quais são os coxos cegos que participam da nossa vida espiritual?
gente o óculos, né, do pessimismo, né, do medo. Então nós temos que corrigir isso. O terrorismo, os crimes ambientais, hoje você vê pela televisão, né? Só morte, coisas terríveis, né? E a palavra de Deus ensina para nós hoje: Deus caminha conosco pela história. Em nossa história tão debilitada, tão frágil, em nossos grupos, em sua casa, no seu casamento, nas suas misérias e miséria da comunidade, das pastorais. Mas Deus é Pai cheio de bondade. E Deus nos conduz pela mão para reconstruir a vida, irmãos. Reconstruir a vida. Então, crescer na fé é vencer a alienação religiosa. Então, de Marcos aí, eles mostram Jesus indo para Jerusalém. É o caminho da fé. Os discípulos já fizeram tanta burrada, lembra? Os domingos anteriores. E esse caminho de fé é um processo de vida, vai distanciando os discípulos cada vez mais daquela imagem, aquele Messias milagreiro que imaginavam, daquele Messias poderoso, cheio de autoridade, aquele Messias triunfal. Então o Evangelho de Marcos vai corrigir esta visão triunfalista. Então ele coloca exatamente o cego e exatamente a cegueira dos discípulos. É essa cegueira que precisa ser curada. Então o perfil do Messias era o solidário, né? Os excluídos, minha leitura, lembra? Os cegos, os coxos, minha leitura. Então o messianismo é diferente. Está exigindo uma mudança de visão dos discípulos também, gente. Como lá em Jeremias, ali os discípulos também tiveram que fazer uma mudança fantástica, né? Alguns conseguiram, o resto ficou tudo atrás. Né? Mataram Jesus, foi pescar. Exatamente. Messianismo, então vai ter que mudar uma visão. Então esta capacidade vai vencer a alienação religiosa. O que é alienação religiosa? Viver a fé sem se comprometer com a transformação da sociedade. Exatamente aqui.